Beleza, pessoal, vamos para a nossa segunda parte do nosso exercício dessa viga Gerber com carga concentrada distribuída, e nós tínhamos aqui, a gente já decompôs, né, no outro vídeo, no primeiro, essa carga inclinada, ok? E agora a gente vai para a parte de traçar os diagramas de esforço normal, cortante e momento fletor. Ok, então vamos lá. Só lembrando as nossas convenções de sinal, né? Quando a gente for traçar o diagrama de momento fletor, nós vamos calcular momento, e aí o que fizer giro no sentido horário é positivo e o que fizer giro no sentido anti-horário é negativo. E na hora de traçar o gráfico de esforço cortante, as forças de cima para baixo são negativas e as forças de baixo para cima são positivas. A gente vem adotando essa convenção, que ela é arbitrária, né? Quem decide é quem está fazendo os cálculos, e a gente já decidiu por ela desde o início, né? Desde o cálculo de reações de apoio. A gente lembra que nosso VA deu negativo na hora que fizemos os cálculos, por isso a gente inverteu o sentido aqui do nosso vetor, né? Para que ele possa apontar para o lado certo, né? E a gente saber que aqui a gente começa com uma carga de cima para baixo, né? Em outras palavras, aqui ela está puxando essa viga aqui ou empurrando ela para baixo, ok? Então vamos ao nosso diagrama de esforço normal, e para este caso nós temos que chamar a atenção para mais uma situação aqui. Veja bem, as forças que entram na viga, na barra, né? Eu estou chamando isso aqui de viga porque é uma viga, podia ser qualquer uma estrutura, né? Qualquer uma outra estrutura. Mas as forças que entram na barra, como nós temos o 14,14, que são as únicas duas forças que nos interessam, né? Essas duas de 14,14, são as únicas duas forças que vão aparecer no gráfico de esforço normal. Então, o que acontece? Se elas estão entrando, ambas estão entrando, né? Na nossa barra aqui, elas estão fazendo um esforço de compreensão. Elas estão como se fosse você espremendo uma laranja. Você está fazendo compressão, né? E aí o que acontece? Sempre que nós tivermos compressão, em vez de tração, tração seria o movimento contrário, né? Como se estivesse puxando, esticando. Aqui nós estamos comprimindo. Aí nós vamos ter um esforço que nós vamos considerar aqui, considerado, né, pelo F2 e mais, de negativo. E aí esforço negativo a gente representa ele para baixo do nosso eixo X, que é essa nossa linha aqui em zero, né? Então, esforço negativo, a gente vai representar ele para baixo, ok? De onde nós estivermos, nós vamos representar os esforços negativos apontando para baixo, beleza? Aqui eu coloquei a figura só para exemplificar um pouquinho melhor por imagem, né? Aqui o esforço de compreensão e aqui o esforço de tração, beleza, pessoal? Então vamos traçar aqui o nosso gráfico de esforço normal. Vamos tirar essa figura aqui para não nos atrapalhar. Então veja bem, aqui eu já comecei, ó, eu tenho uma força negativa, nós estamos começando em zero aqui, né? E eu já tracei ela para baixo aqui, ok? Eu vou ter um outro esforço aqui negativo, né? Que também está entrando na nossa barra aqui, na nossa viga, e eu também vou representar ele para baixo, e os dois têm a mesma proporção, né? 14,14. Aí é só traçar as linhas, são as únicas duas forças que a gente vai ter, e a gente vai traçar linhas até elas se encontrarem, ok? Eu só coloquei flechas aqui para que ficasse ilustrativo, ok? Isso aqui não precisa ser necessariamente flechas, pode ser apenas uma linha. E o nosso gráfico aí de esforço normal já fica prontinho assim, ele é mais rápido mesmo. Vamos para o nosso gráfico de esforço cortante. Aí para isso nós vamos criar seções aqui, sempre que há mudanças, ok? Então veja que eu estou traçando aqui, né? Traços em vermelho ali, exemplificando que estou criando seções. E onde elas vão ser criadas? Reparem aí, ó, que elas estão sempre sendo criadas onde há mudanças. Nós poderíamos criar uma seção aqui, mas para o esforço cortante ainda não é necessário. Vamos criá-la depois.
Mas sempre que há mudanças aqui no nosso esforço cortante. Então, como aqui a gente tem essa carga concentrada, vai ter uma mudança. Só que aí a gente faz o corte sem considerar ela a princípio para o lado esquerdo, entende? A gente faz o corte deixando ela para o lado direito do corte. Mas a quanto de distância a gente faz esse corte? Repare que aqui parece ter uma distância, mas essa distância não é real. Entende? É simplesmente para simbolizar que eu estou fazendo um corte na mínima esquerda possível dessa carga concentrada. Então ela vai ficar 0,000 infinitos decimais, o que não vai alterar essa distância no final das contas, ok? Então, ó, a gente criou aqui 5 seções. E nós vamos ir traçando o gráfico de esforço cortante direto no gráfico, não vamos fazer cálculos aqui como se estivéssemos fazendo no caderno, até para que fique didático e você perceba aí a lógica da coisa. Então, a primeira força que nós temos aqui à esquerda desse corte, qual que é? Nenhuma, né? Então ela é 0, óbvio. Nós não temos nenhuma força à esquerda aqui que faça mudança no nosso gráfico, ok? E olhando para o lado direito, qual que é a força que a gente encontra? Neste vão aqui, ó, até o próximo corte. Lembrando que este corte está antes desses 20 kN, né? A gente só encontra 3,53 apontando para baixo. Então, você simplesmente, começando do zero, que seria o que você teria à esquerda, menos 3,53. E no esforço cortante, o que é negativo fica para baixo, né? A gente já convencionou isso aqui, né? Beleza? Então, menos 3,53, aí você vai olhar agora para a sua próxima seção. Quando você chega aqui, você olha para o lado esquerdo. O que você tem? Ainda os 3,53 e só. Ok? Então, você vai vir até este ponto de maneira constante. Quando você chegou nele aqui, você olha para a direita. Qual é a força que você encontra aqui à direita? A primeira que você encontra e única são os 20 kN que apontam para baixo, logo são negativos. Então, menos 3,53 menos 20, menos 23,53. Vamos para o nosso próximo corte, aqui a nossa próxima seção. Você olha para a esquerda e o que você tem até agora? Você tem só o somatório aqui, né? Sempre vai ser o resultado que deu aqui, mas só para exemplificar, você tem 3,53 negativos menos 20, que vai dar 23,53. Então, você vai até aquela seção mantendo os 23,53. Quando você chegou nela, você olha para a direita. E aí, qual é a primeira força que você encontra? A primeira força que eu encontro é os 10 kN. Não, os 10 kN eles vão vir daqui até o próximo corte. Então, a primeira concentrada, que vai se referir unicamente a esse ponto aqui, onde é 0 em relação à direita aqui, né? É o VB, que é mais 55,60, porque aponta para cima, então você vai fazer menos 23,53 mais 55,60, que vai dar 32,07, ok? E aí você traça a sua linha até lá em cima. Aí você continua olhando para a direita e você tem 10 kN distribuídos no vão de 2 metros. O que você vai fazer? Vai somar isso aqui, né? Você vai pegar o que você tem à esquerda, que é os 32,07, beleza? E aí você vai somar com o que você tem aqui para você saber qual vai ser o comportamento dessa sua linha agora até chegar lá. Então, você tem 10 kN vezes 2,5, o que vai dar 25. Então, 32,07 menos 25... 7,07. E aí você vai fazer o seu ponto aqui em 7,07 e por lógica, né? Tem uma outra explicação, mas a gente deduz isso só por lógica, que agora a gente vai vir inclinado. Porque agora a gente tem uma mudança a cada ponto que nós fizermos em X aqui, ó. A gente vai ter uma mudança decrescente em Y, entende? Então a gente vai até lá, ó. 7,07. Quando chegou aqui, você está olhando para a esquerda, né? E aí, o que você tem aqui à esquerda? Você tinha tudo isso aqui, que deu 32,07, menos
os 10 vezes 2,5 negativos, que deu 7,7. E aí você olha para a direita e você tem imediatamente aqui à direita 14,14 kN. Então, 7,07 menos 14,14 kN igual a menos 7,07. E aí você continua olhando para a direita, você encontra mais uma parcela de 10 kN metro. Então, 10 kN vezes 1,5, que vai dar 15, né? E aí eu fiz a continha aqui embaixo. Você vai fazer menos 7,07 menos 15, que vai dar 22,07, ok? Aí você vai chegar aqui em 22,07. Isso você está olhando para a esquerda ainda, né? E aí você vai olhar para a direita agora e você vai encontrar 22,07 apontando para cima, e o seu diagrama de esforço cortante vai morrer em zero, como tudo deve ser. Perceberam aí, pessoal, a lógica? Então você simplesmente olha para sua primeira reação. Se você quisesse ignorar até essas seções e esse modo de falar, né? Olhe para a esquerda, olhe para a direita, você pode ir fazendo, ó. Você tem aqui menos 3,53, aponta para baixo. Você vê que não tem carga distribuída nenhuma aqui, quer dizer que vai continuar constante. Chegou lá, você olha ali, você tem menos 20, próxima reação. Segue constante porque não tem nada. Você chegou aqui, você tem mais 55,60. E aí você vai somando e diminuindo. Chegou na carga distribuída, você faz ela, que é negativa, vezes a distância, e vai descendo até o próximo ponto e assim por diante. Entenderam bem aí a lógica da coisa, né? Bom, pessoal, para o nosso gráfico de esforço cortante, tudo que a gente encontrar abaixo do eixo X, todas as áreas que ficarem abaixo do eixo X, elas são negativas, tá? Então, eu assinalei aqui como negativas, beleza? Todas as áreas que nós encontrarmos acima do eixo X, elas são positivas, ok? Então, vamos agora para o nosso próximo passo, calcular o nosso gráfico de momento fletor. E aí você vai perceber aqui que a gente continua com as mesmas seções, mas vamos criar a sexta seção, né? 3, 6 e sexta seção agora. Por que precisamos criar esta sexta seção? Porque aqui nós temos uma rótula, certo? E sempre que nós tivermos uma rótula, isso quer dizer que as nossas linhas do gráfico de momento fletor, elas vão cruzar esse ponto aqui em zero. Elas necessariamente vão ter que dar 0x. Sempre em zero. Beleza, pessoal? Então, por isso a gente vai precisar fazer cálculo de momento aqui, para que a gente encontre o valor zero. Aí, se eu encontrar um valor diferente, tá tudo errado. As reações de apoio, tudo tá errado, porque tem que dar zero. Mas se eu encontrar 0,1, aí você pode considerar certinho. Se eu encontrar 0,001, aí você pode considerar certo. Se você encontrar zero, aí você pode considerar absolutamente certo. Mas por que você pode considerar certo para uma variação tão pequena como 0,001, 002, 003, 9? Porque aqui a gente tem valores aproximados, né? Tipo 3,53. Você sabe que aqui depois do 3 poderia vir uma casa com 9, uma com 8, uma com 7, uma com 6, uma com 1, uma com 0, uma com... e assim por diante. O que poderia necessariamente dizer, caso viesse com 9 aqui, que deveríamos ou não ter arredondado 3 para 4, ok? Então fica aí a explicação. Vamos então para o nosso próximo passo. Agora é nomear essas seções. Por que antes eu não nomeei? Porque eu ia criar uma a mais aqui, daí agora ia dar um número diferente. Como lá não era necessário didaticamente falando, e como aqui agora nós vamos ter que fazer contas aqui, né? Para não precisar... É um pouco mais difícil fazer essas contas de cabeça, como foi fazer para o esforço cortante. Então vamos numerar ali para a gente fazer essas contas separadamente. E vamos lembrar da nossa convenção de sinais aqui, tá? Lembrando também o seguinte, ó, que a gente vai fazer o corte ainda à esquerda e vai fazer momento em relação sempre ao corte. O momento não vai ser assim, ó, cortei aqui, vou ver tudo que gira em relação a VA. Cortei aqui, vou ver tudo que gira em relação a VA. Não, o corte se refere
ao ponto onde nós vamos fazer momento para tudo que está à esquerda. Tudo que está à esquerda vai entrar aí para que a gente calcule o momento. E a gente vai vendo isso agora. Bom, por que aqui deu 0? Porque a gente não tem nenhum momento concentrado aqui, né? Este apoio aqui era um apoio de segundo gênero. Se fosse um engaste, aí ele necessariamente teria momento aqui, né? E esse momento diferente de 0, óbvio. Nós teríamos algum valor para a esquerda, correto? Como a gente não tem nenhum valor para a esquerda, a gente vai começar em 0. Necessariamente, não tem nenhum valor de momento. 0 vezes... E não tem nenhuma distância aqui também. Então, eu até coloquei ali algo que não existe, né? 0 vezes 0 igual a 0. Só para chamar a atenção para essa situação. Que sempre neste primeiro ponto nós teremos 0, exceto o exercício tenha dado uma carga-momento concentrado aqui neste ponto, ou a gente tivesse um apoio engaste aqui, né? Uma viga engastada. Bom, e para a nossa seção 2, o que a gente vai ter? A gente vai continuar com aquela lógica de olhar para a esquerda. O que a gente tem à esquerda aqui? Lembre que a HA não entra em momento, né? Não faz momento porque ela está sem distância na vertical. Nós só temos distâncias horizontais aqui, né? Então, só faz momento as forças que estão perpendiculares à nossa barra aqui, né? Beleza? Só as nossas forças em Y. O que a gente tem olhando, então, para a esquerda? Só VA. E VA está apontando para baixo, então ele é negativo. E ele vai ser 3,53 vezes qual distância até aqui? Nós temos 1 metro. Então, o nosso momento em S2 vai ser igual a menos 3,53. Agora, vamos para o nosso momento, nosso valor de momento na seção S3. O que a gente tem olhando para a esquerda? A gente tem menos 3,53 vezes qual distância agora? Vezes 2 metros, menos, de novo, menos aqui, né? 20 vezes 1 metro, e aí o nosso S3 vai dar 27,6. Beleza, pessoal? Vamos para a nossa seção S4. Vocês estão percebendo que o que ficou à direita está até deslocado aqui, né? Era para estar na linha, mas ajuda até a exemplificar que também está deslocado. O que está ficando à direita do nosso corte não entra no cálculo de momento, tá? Porque mesmo que não considerássemos a direita, ele está a 0 aqui, né? Então ele não entra, ele não tem distância para ser multiplicado, ele daria 0 igual, mesmo que a gente dissesse que fez o corte exatamente a 0, não foi nem a esquerda nem a direita. Pode considerar esse corte como sendo a 0. Então a gente já está na seção 3, vamos para a seção 4, a rótula, que vai nos dizer se a gente está indo bem ou não. Eu vou até somar essa aqui junto com vocês na calculadora científica para a gente ver aquela questão da diferença decimal, beleza? Mas olhando para o lado esquerdo, o que a gente tem? A gente tem 3,53 negativo vezes 3. A gente vai ter menos 20 vezes 2. E a gente vai ter o VB positivo, 56,60 vezes 1. Muito importante que entra agora aqui junto, essa nossa parcela da carga distribuída, né? Que vai estar a 1 metro aqui, ó. Que tem 1 metro de vão, ok? Como que a gente precisa fazer? A gente vai fazer simplesmente 10 vezes 1? Não, lembra que a parcela da carga distribuída, a gente sempre concentra ela no meio do vão, né? Então, a gente vai fazer isso. 10 vezes 1, 10. Concentra aqui no meio do vão e calcula momento a meio metro de distância. Ok? E eu representei isso aqui, ó. Menos 10 vezes 1 vezes 0,5 metros. Ok? E aí o nosso momento em S4, ele tem que dar 0. Vamos pegar a calculadora científica aqui e vamos fazer esse cálculo só para apontar aquela situação que eu tinha colocado. Menos 3,53 vezes 3 menos 20 vezes 2 mais 55,60 vezes 1, nem precisava, né? Menos
10 vezes 1, estamos concentrando a carga distribuída. E agora fazendo o momento em relação à distância dela até o corte, 0,5. Beleza? Tudo certo? Igual a... Veja só quanto que deu aqui, ó. 1 sobre 100. Isso aqui vai dar 0,01. Por que que deu essa diferença? Por causa daquilo que eu havia dito, ó. Dessas questões de aproximação aqui. Então, 0,01 é menos do que nada, né? Então, a gente pode considerar esse resultado aqui como zero. Beleza? Então, tudo certo até aqui. Vamos ver o que a gente tem agora aqui em S5. Olhando para a esquerda, vai entrar tudo de novo. Então, menos 3,53. Agora, a 1, 2, 3, 4 metros e meio. Menos 20 a 1, 2, 3 metros e meio. Mais 55,60 vezes 1, 2,5. Beleza? E agora a nossa carga distribuída, vamos concentrá-la primeiro, né? 10 vezes 2,5, aí concentramos ele a 1,25 aqui, né? E aí calculamos o momento, vezes 1,25, ok? Tá tudo representadinho aqui, ó. 10 vezes 2,5 vezes 1,25, igual a S5, igual a 21,86, a primeira força que a gente tem positiva aí agora no nosso gráfico de momento. Ok, pessoal, então agora vamos para nossos cálculos da seção S6, beleza? Então eles vão ficar assim, vai entrar tudo que vai ter à esquerda do nosso corte S6. Então vai entrar, ó, os 3,53 negativo vezes o vão inteiro agora completo, né, que é 6 metros. Vai entrar uns 20 vezes o vão aqui completo até a reação, né, que vai ser 3 metros aqui, mais 2, então 5. Vai entrar também essa primeira carga positiva, que é o 55,60 do VB. Por que que ela é positiva, né? Só lembrando, eu estou dizendo que ela está para baixo, está negativa, está para cima, positiva. Por quê? Porque se estiver para cima, sendo que aqui está travado no eixo, vai fazer giro no sentido horário. Se estiver para baixo, vai fazer giro no sentido anti-horário, ok? Então, depois nós vamos ter aqui os 10 kN, né, distribuídos na distância total agora, que é de 3, 4 metros. Então, nós vamos ter 10 vezes 4, e aí concentramos ela na metade do caminho, que vai ser 2 metros. E aí vamos fazer momento aqui, né, também no sentido anti-horário, por isso negativo. 10 vezes 4, ok? Que daria 40, né? Aí 40 vezes 2 vai dar 80, beleza? E aí a nossa última carga, os 14,14 kN, também fazendo um giro no sentido anti-horário, menos 14,14 vezes 1,51, isso tem que dar 0. Mas eu deixei aqui na calculadora científica, vamos fazer esse cálculo aqui, né? Então, nós vamos ter menos 3,53 vezes 6, menos 20 vezes a distância de 25, né? Ainda teremos agora a distância positiva, né, de 55,60 vezes 4. E agora a nossa carguinha, aquela distribuída que a gente precisa concentrar e na sequência gerar momento. Então 10 vezes 4. E aí a metade de 4, né, da distância, que é colocar esses 40 kN concentrado bem no meio,
vezes 2. Opa, 3 vai dar errado. E aí fecha aqui o parêntese, né? E aí nós vamos ter ainda mais uma carga negativa, que vai ser os menos 14,14. Para não entrar a vírgula ali, né? Vírgula 14 vezes quanto ali, pessoal? Qual a distância do vírgula 14? Para fazer giro aqui no sentido horário no nosso último corte. 1,5 m, né? Então, vezes 1,5 m. Beleza? Então, aí nós vamos ter que ter um número que represente 0. Veja que aqui a gente vai ter de novo 1 dividido por 100. 1 dividido por 100 vai dar 0,01. 0,01 é como se você estivesse assoprando aqui, ó. Ou seja, não chega a ter um valor real, né? Então, essa variação você pode considerar como 0, tá bom? Até assim, se ficar 0,01 é bem legal. Às vezes fica 0,023 aqui na primeira casa e mesmo assim o professor aceita. 0,01 quer dizer que é um erro que F2 pode cometer, tanto que no F2 este cálculo aqui, ó, que a gente colocou 14,140 e de início eu tinha colocado 142 nessa reação, o F2 ele zerou aqui, reduziu para 14,1, entende? Então ele desconsiderou ainda mais algumas distâncias, tá? E que a gente considerou ainda de maneira um pouco mais precisa e ainda assim deu essa situação, tá? Então aqui nós estamos corretos. Então encontramos todos os nossos pontos, né? Para S1, 0, para S2, 3,53, para F3, 27,06, para a rótula lá em S4, 0, né? Depois aqui para S5, 21,86 pontos mais 5, né? Que a gente vai cortar aqui e deixar só o 86. E aqui 0 lá para o nosso final, né? Então vamos passar aqui para o nosso próximo slide aqui, né? E vamos fazer o seguinte. Vamos só deixar as nossas descobertas aqui, né? Para traçarmos os pontos. As descobertas que deram negativas, você vai traçar para cima do eixo X aqui, ó, tá? No momento fletor, o que é negativo fica para cima, pelo menos aqui no Brasil, né? Parece que nos Estados Unidos o momento fletor é representado para baixo também, as forças positivas. Mas aqui no Brasil a gente adota essa situação aqui. Beleza? Então, o primeiro ponto, depois do 0, né, que se refere a essa linha, seção 2, 3,53, ok? Então, temos o primeiro ponto. Segundo ponto, lá em S3, 27,6. Aí tá feito aí o pontinho, né? Agora, daqui para cá, muda o comportamento dos nossos traçados aqui, das nossas curvas, né? Aqui nós temos parábola agora. E aí, o próximo ponto que nós temos, né, em S4 é 0. O próximo ponto que nós temos em S5, 21,86 positivo. Tá vendo que o que é positivo ficou para baixo aqui. E o último ponto volta a ser 0, ok? Então, você pode perceber até aqui pela pontuação que não carece de você vir com ele reto aqui e reto aqui. Até daria, né? Retas inclinadas. Mas o que acontece? Veja, vamos traçar as retas. Ó. Aqui é uma reta, não é uma parábola. Para cá também é uma reta. Veja, não tem ondulações aqui, ó, curvas. Não é uma parábola, né? É uma reta. Por quê? Porque tu não tem uma variação no eixo Y no sentido de x ao quadrado. Tá? Tu tem uma variação simples, ok? Que ela vai se tornar constante, beleza? Agora pensa aqui comigo, ó, essa próxima curva, ela é uma parábola. Por que ela é uma parábola?
Porque nós temos 10 quilonewtons metro. A cada metro nós temos uma divisão de 10 quilonewtons. Como que tá? Tá 10 vezes 1? Não, mas na verdade você pode dividir esse 1 metro por 10, né? E você teve 0,1, 0,2, 0,3 e ela está no sentido negativo. Então você calcula assim, ó, 10 vezes 0,1. Você vai encontrar um ponto mais ou menos aqui, ó. Você calcula 10,0,2. Você vai encontrar, sabe? E assim por diante, até você chegar no 10 aqui, né? E você vai estar no 0, e daqui você vai ter mais 15, né, pontos. E aí se você fosse substituindo x, né, 10 vezes no lugar de x, cada ponto referente ao eixo x, você ia ter esse tipo de formato, ó, tá? Porque é uma equação de segundo grau. E numa equação de segundo grau a gente tem parábola. Numa equação de primeiro grau, começa aqui que é simples, né, que só apresenta números para y, você tem essas retas inclinadas, ok? Tem outros vídeos que eu fiz aí que explicam melhor isso quando a gente encontrou equações que determinam esta formação das nossas linhas. Você pode assistir, ele é bem bacana, é um vídeo assim mais consistente. Esse aqui parece ser um vídeo assim mais macete. Por quê? Porque você tem que entender que quando tem carga distribuída, você olha e carga distribuída, eu vou ter parábola. Carga concentrada apenas, eu vou ter retas inclinadas, entendeu? Mas quando você faz por equações, não tem como negar que aqui você tem parábola, porque a equação que determina o comportamento dessas forças, ela é uma equação de segundo grau. E a equação que determina o comportamento de vãos onde só tem carga concentrada é uma equação de primeiro grau. E aí você sabe que no gráfico a equação de primeiro grau ela é assim, ok? Então é isso aí, galerinha, tá? No gráfico de momento fletor, as forças que derem para cima, as áreas que nós tivermos para cima do eixo X, elas são as negativas. Isso contrário de diagrama de esforço cortante, né? Que as que derem para cima deram positiva. E as que derem para baixo, lógico, né? São as positivas, ok, pessoal? Então percebe aí que é uma maneira simples de fazer, desde que a gente faça de maneira repetitiva. Por isso temos outros exercícios para que a gente possa ir acompanhando aí no canal, tá? O canal tá recém no início, aí se inscreva no canal, dê um like, para que a gente possa ir se motivando a fazer outros vídeos. Sugiram exercícios aí que vocês estão com dúvida, para a gente imediatamente já postar ele, tirar essas dúvidas e ir bem na próxima prova. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Um abraço e tchau!